O perdão, muita gente não dá importância, e muita gente dá importância, mas inúmeras pessoas não dão importância porque, de uma certa forma, pensam que trata de uma área da autoajuda ou da religião. E acaba dizendo assim, eu entendo que preciso perdoar, mas não sei nem o que eu preciso perdoar. Né? Ou então a gente tem algumas questões específicas que a gente pensa assim, eu preciso perdoar tal coisa que aconteceu na minha vida. A gente tem algumas coisas que, de repente, é claro para a gente tem consciência que, de repente, eu preciso trabalhar o perdão ali, alguma coisa ficou mal resolvida, certo? Algumas questões a gente tem essa ideia de que é necessário trabalhar o perdão, certo? E algumas questões a gente não tem. Quando a gente fala de bloqueios ocultos, quando a gente entra nessa seara, né, daquilo que a nossa mente escondeu para preservar o sistema, porque, de uma certa forma, algumas questões a gente não tem a consciência, até para que a gente possa continuar tendo, até que a gente possa funcionar no mundo. Então, algumas questões a gente não tem consciência, de repente, de algum trauma no ventre materno, de alguma questão na infância. A gente não sabe como, enquanto criança, eu interpretei essa questão na infância. Algumas coisas a gente mais ou menos tem consciência porque os nossos pais contaram, a mãe contou, o pai contou, a tia que te visita e apertava a tua bochecha contou. Então, algumas coisas, de repente, a gente até sabe, porque a gente ouviu falar no seio da família e a gente supõe que aconteceu alguma coisa. Mas muitas das questões, às vezes, a gente não lembra, e isso acaba gerando certos bloqueios ocultos, né? Porque é uma área desconhecida para a gente, e a gente não consegue acessar isso, e a gente não sabe, de fato, onde é que está tal ponto e onde é que a gente pode trabalhar isso. São essas questões ocultas, específicas, que a gente trabalha dentro da constelação do perdão, porque a gente se entrega para uma energia, perfeito? Para que essas coisas possam ser, no devido momento, curadas, né? Que a gente possa entregar isso à espiritualidade para que isso possa ser curado. Perfeito? Tem uma pesquisa, é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, uma pesquisa bem interessante, que ela mede níveis, níveis de traumas, né? É uma pesquisa que foi feita em larga escala, as pessoas tinham que entrar num site, responder um determinado questionário, e a pesquisa acabou aferindo aí algumas questões que eu acho que traz para a gente assim, um pouco de ilustração, né, das coisas que, de repente, a gente não tem consciência, tá bom? Eu vou falar um pouquinho a respeito para vocês dessa pesquisa, só para ilustrar aqui a importância que esse tema, embora a autoajuda use o tema, embora a religião explique o tema, né, o perdão é muito mais importante na nossa vida do que a gente imagina, tá bom? Na psicologia positiva, o perdão hoje é tratado como uma soft skill, né, como uma habilidade, assim como bondade, generosidade, amabilidade. Então, as pessoas com mais capacidade de perdoar são as pessoas mais empáticas, né? São pessoas que não guardam rancor, não guardam mágoa, não guardam ódio no dia a dia. Então, na psicologia positiva, ela é vista como uma soft skill, né? E hoje é estudada, hoje nos Estados Unidos existe um grupo de cientistas que estudam a aplicabilidade do perdão, né? No mundo empresarial, nos hospitais, na vida, como que isso funciona, perfeito? Então, embora quem trouxe para a gente a primeira ideia de perdão seja, de uma certa forma, foi a religião, mas hoje ele é estudado pela ciência, então, dada a sua capacidade de transformação, certo? Bom, para a gente entender um pouquinho, né, eu vou falar um pouquinho dessa pesquisa, é uma pesquisa que é CTQ, Challenge to Trauma Question, e ela mede as escalas de traumas na infância. Então, as pessoas entravam nesse site de forma anônima e voluntária, e elas respondiam algumas perguntas. E essa pesquisa, ela mediu 4 aspectos. Ela mediu a negligência emocional,
O que é negligência emocional? É quando você teve pais presentes, mas eles estavam ausentes. Ou seja, eles não estavam presentes para a relação. E aí, quando eles não estavam presentes para a relação, pode ser que num determinado momento você não se sentiu amado. Ok? Então, ela mede essa questão da negligência emocional. Ela também mede abuso emocional. E o que é abuso emocional? Ofensas, coisas que foram faladas, que machucaram, e coisas, às vezes, mal intencionadas. E é tão interessante, né, que essa pesquisa foi feita desde adolescentes a adultos, né, uma gama muito grande de pessoas responderam essa pesquisa, mas quando a gente fala de abuso emocional, nem sempre o abusador ele tem consciência. E também, nem sempre, a gente precisa pensar que enquanto naquela idade você respondia com os recursos que você tinha naquela idade. Então, às vezes, não é o que o outro disse, mas até mesmo a nossa interpretação daquilo que foi dito. Isso pode causar um determinado bloqueio oculto também na nossa vida. A pesquisa também mediu abusos físicos, né, que é o fato de você apanhar de objetos deixando marcas, e a pesquisa mediu também a questão de abusos sexuais de qualquer tipo, desde toque a penetrações, ok? Bom, tem toda uma métrica que eu não vou detalhar aqui, perfeito? Mas eu só quero trazer essa ilustração para que a gente possa entender, né, a importância da gente trabalhar o perdão dentro da constelação. Quando se fala em traumas, né, é tão interessante que a gente já pensa logo em questões físicas. De acordo com a pesquisa, né, a questão física sexual, ela é menos frequente até do que a gente imagina, né? E essas são as causas, esses 4 traços, eles afetaram tanto meninos como meninas. E quando a gente fala assim de abusos, a cada 6 mulheres, 5 homens passaram por abusos, né? Como o abuso sexual é uma questão ainda que é muito tabu, né? Então a pesquisa até acredita possa de repente ter um número maior de pessoas, né, passaram por esse problema e de uma certa forma acabaram, sei lá, por vergonha ou por não querer tocar nesse assunto, né? Agora, pela escala, a maioria dos problemas, na verdade, foi não receber carinho, apoio e amor. Não teve a ver com cuidados físicos, não teve a ver com cuidados básicos, como comida, e sim, o que chamou mais atenção dessa pesquisa foi a ausência de apoio emocional, tá bom? Então, o abuso emocional, ele é mais tóxico e ele acaba atrapalhando tudo. Então, quantas pessoas, por exemplo, nesse exato momento, estão passando por essa situação em seus lares, né, por pais, maridos, ou trabalho, de repente, para poder garantir o emprego, certo? Agora, vamos ver isso um pouco, isso faz na vida adulta, né? Qual é o resultado disso na vida adulta? Abuso, a questão da negligência, o físico, o sexual. Então, dependendo da gravidade, a pessoa que passou por esse problema, né? E aí eles colocaram uma evolução em escala. Primeira questão afeta a vontade, o querer, né? Então, uma pessoa que passou por isso, e agora aí que eu quero chamar a nossa atenção é o seguinte, nós estamos falando a respeito de uma pesquisa, mas o que eu quero trazer para vocês é assim, o quanto, de repente, nós vivenciamos essas questões dentro de casa, né? Quanto a gente vivenciou isso com os nossos pais, e isso não está na consciência nossa, porque a gente cresceu, nós somos pessoas boas, né? Nós interpretamos a vida, nós racionalizamos as questões, a gente tem aquela coisa de dizer assim, ele não teve culpa, ele não sabia o que ele estava falando, ele não sabia o que ele fez, meu pai era chucro, meu pai era isso, meu pai era do mato. E a gente tenta acomodar os pais ou as pessoas que cuidaram de nós dentro de algumas caixinhas, porque nós somos pessoas boas, de almas boas, então a gente tenta tirar o peso disso. Mas a questão toda aqui, gente, né,
o quanto isso, na verdade, ficou impregnado no nosso sistema e o quanto isso é oculto para a gente hoje e o quanto isso atrapalha a nossa vida e a gente não tem consciência. Geralmente, quando a gente vai conversar com alguém sobre perdão, as pessoas falam assim, mas eu não tenho nada para perdoar, eu sou uma pessoa boa, eu desculpo tudo, eu perdoo tudo. Principalmente as pessoas tidas como boazinhas, sabe, que têm a necessidade de aceitação, de agradar todo mundo, né, de estar bem com todo mundo, sabe? Então, principalmente essas pessoas, às vezes, elas acabam meio que... A mente esconde isso e está lá, só que essas coisas, elas ficam no nosso campo emocional, e, de acordo com a visão sistêmica, é algo que nós excluímos da nossa consciência, mas tudo aquilo que foi excluído da consciência acaba, de uma certa forma, cobrando um preço, e a gente acaba pagando esse preço sem saber o que está acontecendo. E aonde é que isso vai doer mais? Aonde mais leva você a uma reflexão profunda, porque por trás de tudo aquilo que é negativo na nossa vida, existe uma intenção positiva. Então, por trás de tudo isso, será que o nosso sistema, na verdade, está aqui para nos prejudicar? Não. Está aqui, como que quase que uma oportunidade de cura. Então, leva você a uma reflexão profunda. Se para você é a questão financeira, pode ser que essas questões ocultas que a gente não resolve, está balançando ali na tua vida financeira. Né? Se para você o relacionamento, pode ser que essas questões ocultas estejam atrapalhando o seu relacionamento. Se para você é a saúde, pode ser que isso esteja cobrando na sua saúde. Então, onde é o teu pontinho que mais leva você... A gente fala preocupação, mas na verdade é a reflexão. Certo? Então, onde mais leva você a uma reflexão profunda é ali, às vezes, que essas questões ocultas não resolvidas, elas estão mais ou menos meio que cobrando um preço. Tudo bem, gente? Está claro até aqui? Então, essa negligência emocional, essas coisas que aconteceram, primeiro afeta a vontade e o querer. Então, são aquelas pessoas, né, que, às vezes, elas têm mil e uma ideias, mil coisas para fazer, sabe, mas falta esse ímpeto, falta essa força, essa ânima para a vida. Outro ponto que afeta também é a atenção. Então, na atenção a gente encontra aquele grupo de pessoas que estão fazendo sempre várias coisas ao mesmo tempo e se perdem nas várias coisas que estão fazendo, né? Então, ou é boa de acabativa, ou é boa de começa e não termina, sabe? Então, tem essas coisas, falta de foco, de atenção. Ou então são aquelas pessoas que têm a questão da cautela, né? Tudo tem que ponderar, tudo tem que perguntar, tudo tem que sondar, sabe? Não consegue tomar uma decisão. Perfeito? Afeta a estabilidade, e aí lembra sempre, né? Vai afetar você onde mais leva você a uma reflexão profunda, então afeta a estabilidade ou da saúde, ou financeiro, do relacionamento. Isso leva à ansiedade, né? A gente encontra aqui pessoas também que passaram por isso, com sensibilidade muito à flor da pele, qualquer coisa que fala magoa, qualquer coisa que fala fere, né? Qualquer coisa, é como se o mundo estivesse jogando contra você, é como se todo mundo fizesse uma conspiração contra você, né? Então, tudo que está tentando tirar você do teu prumo. Para algumas pessoas, vem a questão do medo, né? O medo, ele sempre fica presente. Algumas vão ter raiva de si, raiva da vida, raiva do mundo, briga com todo mundo. Tem a questão dos impulsos, né? E aí os impulsos a gente vai para uma série de questões, desde alimentação, sexual, drogadição, álcool, bebida, né? O impulso da mentira, o impulso... Então, tem a questão dos impulsos, certo? E tem também a questão onde as pessoas não aceitam o seu nascimento na face da Terra. Então, como se o nascimento fosse um erro, ela é o erro, né? Ela é o erro de tudo, ela é o erro disso, é o erro daquilo, é o erro daquilo, então é melhor eu não estar vivendo aqui. Perfeito? Então, segundo a pesquisa, também, né,
Então, uns dados interessantes a pesquisa, né? Ela fala assim, quem apanhou sabendo lida melhor com essas questões na vida adulta. Por quê? Porque, de uma certa forma, ela apanhou para cumprir um propósito, né? Eu cometi um erro, então eu apanhei e fiquei livre do erro, né? Quem apanhou sem saber pode ter choques mentais. E quem apanhou sabendo na vida adulta encontra a intenção positiva pelo acontecimento. Beleza? Aí, gente, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é para a gente poder entrar um pouco nessa seara da importância do perdão, né? Outro ponto importante também é o seguinte, a nossa mente, ela nos protege, tá bom? Vamos lembrar disso, a nossa mente nos protege. Basta uma vez que a mãe aos berros gritou, por exemplo, você é muito burro, né? Dependendo do nível e da intenção da sua interpretação, e não é nem da intenção da mãe naquele momento, isso passa a ser uma marca muito forte. Então, isso é um abuso emocionais, certo? Então, veja, abusos emocionais, sexuais, físicos, sem justificativas, né? Negligência emocional e física. Perfeito? Tem uma outra questão interessante também que a pesquisa trouxe, porque, assim, pessoas que sofreram ou testemunharam na adolescência ou na infância acidentes, assaltos, desastres, guerras, né? Sofreu ou testemunhou violência doméstica, sabe? Ou passou por perda repentina de pessoas amadas, né? Amava muito, se entregou demais, etc. e tal, tá bom? Ou teve bullying, traumas graves, humilhações públicas. Então, todas essas questões marcam muito a mente. E um adulto, ele pode ter muitos bloqueios e travas em função dessa situação, que são portas para crenças limitantes e para toda uma vida sem significado. Perfeito? Então, há mais de 40 anos, descobriu-se com precisão, né, que a gente pode ressignificar todos os fatos registrados na nossa mente. A grande questão que a gente precisa refletir é qual é a história que você conta para você a respeito da sua história. E por que eu falo isso? Porque inúmeras pessoas usam a dor como seu cartão de visita. E o que acontece? Quando a gente passa por uma situação, né, tem um registro dessa emoção. Então, essa memória, ela fica lá estocada, minimizada, né? E esse registro, ele pode ficar inativo. Ele fica ali, dormente, ali na nossa mente, né? Porque a mente te protege, a mente esconde, fica no teu campo emocional, né? De acordo com a visão sistêmica, no teu campo emocional, ele sempre vai ele sempre vai estar apresentando oportunidades de cura, que o sistema ele trabalha para que isso aconteça, né? Então, mesmo você não lembrando, você vai viver vários vieses e, às vezes, até você vai acabar curando alguma coisa sem saber, né? A oportunidade do perdão, por exemplo, nesse momento, vamos imaginar a seguinte questão, né? Vamos imaginar a seguinte questão, como é que o sistema ele traz para você? Você está na vida adulta, aqui trabalhando, e você encontra uma pessoa no teu trabalho que ela acaba se transformando numa arqui-inimiga. Você nunca viu essa pessoa, não sabe de onde ela veio, não sabe a história familiar dela, ela nunca viu você, mas do nada vocês começam, sabe, essa pessoa aparece como uma inimiga, ou então um cliente, ou um fornecedor, né? E aí você, ou um amigo que era tão amigo, de repente, sei lá, te trai, você, meu Deus, né? Onde que isso aconteceu? Quando a gente, né, entende que tudo é uma oportunidade de cura, né? Perdoar não é fingir amnésia, não é esquecer o que o outro fez, mas perdoar é cortar o laço desta energia que está entre você e essa pessoa. Então, quando nós perdoamos, nós cortamos, nós eliminamos, nós extirpamos esse laço que fazia com que nós dois
nos colocássemos em linha de embate. E aí, nesse momento, desse corte desse laço, dessa conexão, então parece que eu estou perdoando a pessoa que apareceu na minha vida agora. Mas na visão sistêmica, você não está perdoando a pessoa que apareceu na tua vida agora. Então, se é homem, você está perdoando todos os homens que te traicionaram no passado. Porque mudam as Marias, as Baquianas e os Guaranis, mas as histórias se repetem. Então, é comum a gente pensar, nossa, mas isso sempre acontece comigo. Isso sempre acontece. E vai acontecer até quando? Até que você pegue um santo Cristo desse e resolva, de uma vez por todas, cortar esse laço, concedendo a essa pessoa o perdão. E aí você corta esse laço, o sistema, o teu campo emocional ele é restaurado, e você vai perceber que esse tipo de situação não acontece mais na sua vida. Perfeito? Mas, de novo, então, perdoar não é fingir amnésia, perdoar não é... Muita gente também, assim, pensa assim, eu não posso perdoar porque eu não quero tirar o outro da berlinda, quer que o outro pague o que ele fez. Mas ele vai pagar, né? Hoje eu postei um texto para vocês do perdão interno e do perdão externo. O perdão interno é o que você resolve dentro de você. O externo processa o cara, entendeu? Faz ele pagar na justiça. Mas dentro de você, resolva esse nó emocional. Porque senão vão continuar aparecendo esses... Desculpa o perdão da palavra, mas eu preciso falar dessa forma para que você entenda a importância disso e você também não romantize o perdão. Porque um dos grandes problemas é que as pessoas ficam romantizando, né? Achando que, eu vou perdoar, aí a pessoa vai aparecer na sua porta com um buquê de flores, eu também te perdoo, minha linda, e desculpa o que você me fez, e vão ser felizes para sempre. Gente, tem romantização. Pode acontecer, mas é muito mais fácil acontecer a sua vida andar, os caminhos se abrirem e você nunca mais ver essa pessoa, do que a necessidade dessa pessoa, de novo, de estar ao lado dessa pessoa. Entende isso, gente? Faz sentido? Outro ponto importante também, que causa muita confusão, né? É que as pessoas pensam que perdoar é se reconciliar. Reconciliação é uma coisa, perdão é outra coisa. Tem gente que perdoa e não se reconcilia, tem gente que se reconcilia e não perdoa. Ok? Gente, quem está de microfone fechado, aberto, fecha, por favor, que eu não estou conseguindo fechar o microfone de vocês. Acho que a forma como eu abri a sala não me deu essa gerência aqui. Tá bom? Então, vamos lá, de novo, presta atenção que eu vou falar para vocês. Reconciliação e perdão são duas coisas completamente diferentes. Repetindo, tem gente que perdoa e não se reconcilia, tem gente que se reconcilia e não perdoa. Como é que é isso, Adilvão? Vamos imaginar o seguinte, Mayumi, que está aqui, estou vendo ela aqui na minha câmera, né? Vamos imaginar que eu briguei com a Mayumi, né? A gente teve nós éramos sócios no negócio aqui, a gente se desentendeu, a gente brigou, a gente quebrou o pau, entendeu? Mas eu preciso que a minha vida ande. E aonde que essas questões mais atrapalham a minha vida? De repente, na minha vida financeira. Então, eu sei que, de repente, o perdão ele pode abrir portas para mim. E aí eu já sei que eu preciso resolver essa questão com a Mayumi, mas eu não quero falar com a Mayumi, eu não quero ter contato com a Mayumi, eu não quero ver a Mayumi na minha frente. Então, eu vou trabalhar o perdão interno. Perdão eu comigo mesmo, vou perdoar a Mayumi não vai nem saber que eu perdoei a Mayumi. Perfeito? Vou abençoar a Mayumi para que ela siga o caminho, para que ela encontre, para que ela prospere, vou abençoar ela por tudo que é mais sagrado na face da terra e vou me resolver emocionalmente com ela. Não vou me reconciliar, não vou trazer Mayumi para jantar na minha casa, não vou convidar Mayumi para conviver com os meus filhos, ok? Agora vamos imaginar que eu gosto muito da Mayumi, eu não quero perder a nossa amizade, então eu vou perdoar e vou me reconciliar com a Mayumi. E aí, como é que é essa reconciliação? Reconciliação é quando regras são estabelecidas. Mayumi, se você pisar na bola de novo, filha, é a última vez. Tá entendendo? Você coloca regras na reconciliação.
regras que ambos precisam cumprir para a boa convivência. Então, aí é perdão e reconciliação. Então, existem muitos casais, né, que não perdoam, passam por determinados problemas, não perdoam e se reconciliam. Só que quando eles se reconciliam, eles não estabeleceram regras. E eles acabam de novo caindo nos mesmos erros, sofrendo, porque as regras não foram estabelecidas. Quando você põe regra, você põe até onde é possível esse nível de convivência. Então, por isso que tem muita gente que se reconcilia e não perdoa. E quando você se reconcilia e não perdoa, isso te cobra um preço também, que vai afetar não só o relacionamento, mas vai afetar a saúde, vai afetar as finanças, vai afetar onde? Aonde convida você para uma reflexão profunda. Está fazendo sentido? Estão entendendo, gente? Outro ponto importante também, o perdão ele é apenas uma decisão. Quando você fala assim, preciso perdoar a pessoa, você já está perdoando, a pessoa às vezes já está perdoada. Por quê? Porque você já se abriu para o tema. Então, quando você fala, o perdão já está acontecendo. Perfeito? O perdão já foi. Às vezes ele já aconteceu. Leovaldo, por que eu não sinto? Porque perdoar não é esquecer o que a pessoa fez, não é fingir amnésia. Aliás, é até ideal que você não esqueça para que você não caia nos mesmos erros. Então, sempre vai estar ali dentro como um sinal de alerta. O que nós temos que extrair de todas as situações é qual é o aprendizado. E quando você entende o aprendizado ele traz no bojo do aprendizado as questões que a gente se compromete nunca mais a vivenciar ou a se permitir passar pela vida. E quando é que a gente continua sempre passando pelas mesmas situações? Quando o perdão não aconteceu. Porque a gente é pessoa boa, a gente acha que perdoa todo mundo. Certo? Outro ponto importante também é assim, o perdão é como um banho, né? Como se um banho que... Vamos falar do nosso campo, né? A gente tem um campo emocional, né? A gente tem o nosso campo, você tem um corpo físico, mental, astral, espiritual, emocional, e a gente tem os nossos campos, né? Uma teoria de campo. E a gente tem o nosso campo emocional, onde estão todos os registros das emoções, de como a gente se sente, de como isso vem, é o nosso registro arcástico, né? Vem com a gente, para quem acredita em outras vidas desde outras vidas, a gente tem esse campo de emoção. E é ali que estão as feridas, as dores, as mágoas, as questões ocultas, são tudo ali no nosso campo emocional. Na constelação do perdão, a gente abre um campo com a energia de todo mundo que vai participar da constelação, só que é um campo de cura, um campo espiritual. Então, nós trazemos para esse campo da constelação, né? Nós trazemos para esse campo da constelação duas energias sublimes, duas energias superiores. A energia de God Mercy, Deus da Misericórdia, e nós trazemos para o campo da constelação a energia do Senhor Jesus, tá bom? E é a energia do perdão, a energia do Espírito Santo. A gente trabalha o campo da constelação com essas duas energias. E o que acontece, gente? Energias superiores, elas têm vontade própria. Elas vão aonde precisa ir. Então, a gente tem que entender, assim, níveis de verdade, né? Níveis de verdade e de profundidade. Tá bom? Então, cada vez que eu entro num campo de constelação do perdão, como a energia ela tem vontade própria, ela vai onde precisa. Mesmo que, de repente, pode ser assim, eu sei que eu preciso perdoar tal pessoa, mas na constelação do perdão, a gente se entrega ao campo e deixa que o campo faça o seu papel de cura. Né? A energia do Senhor Jesus, a energia de God Mercy, né? De Deus da Misericórdia, dentro do nosso campo. Então, a gente permite que o campo trabalhe a cura onde é necessário.
aonde nesse momento nos é permitido, dentro do nosso nível de verdade e de alcance nesse momento. Quando o nosso grande irmão, o Senhor Jesus, falava, né, perdoa 70 vezes 7, e isso as pessoas pensam assim, eu nunca vou perdoar porque tem que ficar perdoando eternamente. Ele estava falando de níveis de verdade. Ele estava falando, na verdade, que quando eu perdoo a Mayumi aqui, de repente eu estou curando a minha energia com o feminino. De repente, o ato de eu perdoar a Mayumi, eu estou perdoando todas as mulheres que passaram pela minha vida. O ato de eu perdoar a Mayumi, eu estou perdoando minha mãe. Mas nesse momento, quem apareceu com o problema na minha frente foi a Mayumi. Se eu explorar bem o problema que eu tenho com ela é o problema que eu tive com todas as mulheres. Só que como eu sou pessoa boa e a mente, eu não tenho nem consciência que isso é uma coisa que se repete na minha vida. Então, na verdade, é como se, nesse momento, o ato de você perdoar alguém, você está trabalhando essa cura, e dentro dos níveis de verdade, a gente se entrega para que a gente vá cada vez mais fundo nesse processo de cura. Aonde, às vezes, a gente se cura do ventre materno, de traumas no ventre materno, questões que a gente traz, né, de vidas passadas, etc. e tal. A questão e também que as questões que a gente traz da nossa ancestralidade, né? Na questão da ancestralidade, hoje é muito aceito, né? A parte física, por exemplo, se você vai fazer uma consulta, na amnésia que você vai responder, já vão perguntar para você, o seu pai tem problema disso, sua mãe tem problema disso, algum caso na família? Então, se tem casos na família, a gente sabe que pela questão da hereditariedade, de repente pode ser que a gente também tenha aquele problema, a gente pode, é um candidato a ter aquele tipo de problema. Então, os cuidados já são mais necessários. Por quê? Porque tem histórico na família. Gente, todas as questões emocionais, a epigenética também comprova que a gente traz a nossa ancestralidade. Então, não é uma coisa que é só sua, já nasceu com você, já veio com você, né? Veio no pacotinho, tá bom? Então, o processo do perdão é a gente poder entregar o que é pacotinho de cada um com seu pacotinho seu, pacotinho meu. E o perdão, quando a gente trabalha, da forma como a gente trabalha dentro do campo, a gente intenciona, inclusive, nós vamos até a 70ª geração, levando o perdão, e a gente intenciona que o perdão, essa energia que tem vontade própria, ela cumpra a sua finalidade e ela vai limpando e ela vai perdoando. Ariovaldo, qual é o benefício, quais são os resultados? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, dos benefícios e resultados. Deixa eu só terminar aqui com vocês a questão da pesquisa, né? Então, a mente, para poder preservar, para você ser funcional no mundo, ela protege você, ela mente para você, e acontece que essa emoção ela pode ser invocada por uma série de gatilhos. Lembra? Eu falei para vocês. Fica lá, né? Fica lá minimizado, fica guardadinho, e hoje o gatilho foi no trabalho, uma rusga, eu e a Mayumi, a gente acabou se entendendo. Você fala, do nada, não tem porquê, não tem como, não tem necessidade. Ok? Quem pode abrir essa memória, gente, às vezes é você e às vezes são as suas atitudes e você não percebe. E acontece que essa emoção ela pode ser um bloqueio oculto, que atrapalha os seus resultados. Então, sabe quando você vive aquela coisa assim, quase, e não dá certo? Ou então, do nada, você fica triste e as coisas não acontecem? Ou quando você abre alguma coisa, tem um rompante, né? E aí repete a coisa, repete, aí você joga para dentro de novo, sabe? E aí você fala, nossa, mas a minha vida é assim, estou fadado a isso, estou fadado aquilo, e você tem todas as justificativas para dizer assim, não, Ariovaldo, mas essa é a minha vida. Gente, essa não é a sua vida. Essa é a cura que você precisa na sua vida. Só está mostrando para você que essa parte sua precisa ser curada, tá bom? Então, o perdão ele é um processo, ele vai suavizar estas, te possibilita a cura interior, e ele é um grande bálsamo de libertação. Certo, gente? Então, na constelação, né, voltando à questão da constelação,
Durante E todo a esse... Gente, fecha o microfone, por favor. Aí no final do ano deu 59, então assim, Jesus. Deixa eu ver, quem está com o Na microfone unidade. aberto? Quem está com o Aí quando eu microfone cheguei aberto? semana passada aqui deu 50. E pronto, daqui a pouco eu desapareço. Daqui a pouco eu desapareço. Gente, eu não estou conseguindo fechar o microfone de vocês, eu vou ter que tirar da sala para não atrapalhar, tá bom? Perdão. Então, mantenha o microfone aberto, fechado. Presta bem atenção aí, que a forma como eu abri a sala não está me dando a função hoje de fechar o microfone de vocês. Então, voltando no campo da constelação, né? Então, como constelador, eu vou trabalhar uma semana, né, na evocação e construção do campo, com muito respeito à hierarquia pessoal de vocês, com a permissão, né, da hierarquia espiritual de vocês, para que a gente trabalhe dentro do campo e a gente vai construindo isso, para quando a gente chegar no dia da constelação, o campo já está aberto. Como eu vou estar trabalhando uma semana para a formatação do campo, essa uma semana é a semana importante para a gente assistir às aulas que eu vou pedir para vocês assistirem, porque vocês irão perceber, se ficarem atentos, né? Vocês irão perceber que o processo do perdão ele já está acontecendo. Vão ter lembranças, situações, e todas as coisas que chegarem para você, você vai dizer assim, eu já perdoei, porque o perdão é uma decisão. Só isso. Sim. Simples assim. É mais fácil do que a gente imagina. Tá bom? E como 70 vezes 7 são níveis de verdade, de profundidade no nosso campo emocional das nossas vidas, então quanto mais a gente libera, se entrega para essa energia, libera a energia do perdão, mais a gente está segurando em níveis cada vez mais profundos. Perfeito? E isso reverbera na família, nos filhos, né, no marido, na esposa, e reverbera em todas as demais pessoas que estão participando do nosso campo, que fazem, que interagem com o nosso campo. Ok? Então, de novo, tudo que chega para você hoje é oportunidade de cura num nível mais profundo, ou até mesmo de questões do passado. Está claro essa parte, gente? Vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui. Como é que funciona a constelação? Então, tem a preparação do campo com essas duas energias superiores. A gente tem que ter muito respeito com energias superiores, porque elas têm vontade própria, né? E a gente se entrega, eu como constelador vou estar verbalizando algumas questões que eu senti no momento, né? Para o processo do perdão, tá bom? E o campo vai estar trabalhando a cura individualmente de cada um. Então, você não precisa vir para a constelação, eu preciso perdoar essa treta na minha vida, essa treta na minha vida, essa treta na minha vida. Você no campo já vai vivenciar a cura que você precisa. Certo? A mente, às vezes a gente acha que, vamos imaginar assim, às vezes eu penso que eu preciso curar o dedão do lado direito. Mas a minha mente, ela está somatizando, ela está me mostrando o problema aqui, né? Me escondendo o real problema que às vezes está no lado esquerdo e eu estou pensando que é isso aqui. No campo, o perdão vai onde precisa. Tudo bem, gente? Está claro isso? Então a gente não precisa, a gente só tem que, a constelação do perdão é uma meditação guiada. Então você entra no campo e se entregue e siga simples instruções que eu vou dar para vocês no dia da constelação. Perfeito? Eu falei que eu vou falar um pouquinho dos benefícios, né? Gente, tem tantas histórias e tantas conquistas com relação a perdão, né? Tanta coisa que de verdade eu esqueço, né? De tanta coisa que acontece. Como é que você percebe o que acontece pós-constelação? Primeira coisa, gente, primeira coisa que acontece. Algumas áreas que estão travadas, a vida flui. Então, a gente percebe uma fluidez na vida, questões que melhoram da noite para o dia. A gente tem cura física, mental, emocional, né?
A gente já teve casos na constelação de cura física, de doenças graves que foram curadas. A gente já teve casos na constelação de cura espiritual. A gente já teve casos na constelação... Então, tem inúmeros casos, né, de perdão, assim. Um dos mais emblemáticos, tá? Que me vem à memória agora. Uma vez um participante, né, ele não tinha me relatado isso, ele só contou depois, né, do processo da constelação. Ele casado, né, pai de uma filhinha, uma pessoa extraordinária, né? Ele estava com um problema de impotência sexual. E foi para o urologista, andrologia, e tudo, nada tinha solução, né? E já estava indo para, sei lá, recorrendo a métodos da medicina não convencional. Por quê? Porque casal jovem, né, com esse problema, o que acontece, né, gente? Além de machucar a autoestima dele, machuca a autoestima da esposa. Por quê? Porque ela, jovem, bonita, não se sente desejada pelo marido, né, na interpretação dela. Perfeito? Mas aí não tinha a ver com ela, né? Mas só que, como as pessoas se encontram para que a cura aconteça, ela tinha alguma coisa que ela precisava curar também, enfim. Né? Nada, não existe coincidência, existe deucidência, né? Mas o mais interessante foi assim, dentro do campo da constelação, quando ele foi ao encontro da sua criança, porque na constelação, a gente inicia a constelação no perdão com a criança. Então, o adulto vai ao encontro da criança. Quando ele foi ao encontro da sua criança, a cena que abriu para ele foi o momento que um primo estava abusando sexualmente dele. Enquanto adulto, ele não lembrava mais desse fato. Ele não tinha mais consciência que isso aconteceu. Só que aquele trauma ali manifestou na vida adulta aquela repulsa de ter vivido aquilo no não desejo de ato sexual e apresentou na vida adulta como impotência. Perfeito? E quando ele viu a cena, né, ele entendeu que ele estava ali para perdoar a criança, ele permitiu que o campo processasse a cura, né? E foi uma coisa que ele me contou depois, que aquilo acabou curando a impotência dele. Certo? Tem outro caso também, né, do perdão, é um caso mais emblemático também, né, a separação do casal, etc e tal, e a mãe deitava toda noite na cama do filho e colocava as partes íntimas para o filho ficar brincando, certo? E a mãe depois, ela acabou se reconciliando com o pai, e aquela criança já estava com seus quase 60 anos, ainda, os pais já haviam falecido, mas ele ainda estava, nunca casou, e ele ainda estava esperando a mãe entrar no quarto para que ele pudesse brincar novamente com a mãe. Então ele cresceu uma pessoa retraída, uma pessoa com medo, uma pessoa ferida, né? E com uma carência materna muito grande, e levou ele a uma vida sem sentido, sem significado, uma vida praticamente vazia, né? E ele não lembrava mais disso, ok? Mas tinha aquela ausência de afeto, de sentimento, então aquela ausência de afeto e de sentimento, né? E foi outra coisa também que, pós-constelação, né, ele acabou mandando uma mensagem para mim, né, como ele se sentia, como se a vida dele tivesse ganhado sentido e significado, né, por ter, na verdade, naquele momento, não só perdoado a sua criança, mas também perdoado a mãe, que acabou, né, a questão toda que aconteceu, tá bom? Estou contando alguns casos bem fora da curva, para vocês mais ou menos entenderem, né, a importância do perdão.
Tem o caso do Pedro, já contei várias vezes a história do Pedro para vocês, muitos aqui já conhecem. O caso do Pedro é um caso bem interessante, assim, né? O Pedro, ele e o irmão, né? Aquela rapa do tacho que nasceu 10 anos depois, né? Nasceu o irmão dele e o Pedro é o primogênito, né? Depois nasceu o Pedro. E foi uma coisa tão... O Pedro é um nome fictício, tá, gente? Que eu já dou para ele para não revelar a identidade dele. Muita gente conhece, né? Então a gente resguarda. Como o perdão são questões tão pessoais, a gente sempre resguarda, né? A não ser quem já contou aqui para todo mundo, aí eu falo, ah, foi digital, tá aqui, já contou. Né? Mas não é o caso. E aí ele e o irmão dele sempre tinha essa coisa, sabe? O pai sempre preferia o outro irmão, como se o Pedro não existisse. Ele deixava claro isso, claro. Ele chamava o Pedro de fraco, de não sei o quê, forte é teu irmão, não sei o que é teu irmão. E o pai, ele morava no sítio, o pai teve o desejo, na infância, de ser médico, nunca conseguiu estudar, porque teve que trabalhar no sítio, etc e tal. E naquela altura da vida, o pai escolheu esse João, que era o irmão do Pedro, para que fosse o médico da família. Então, sempre incentivavam o João que fosse estudar medicina, fosse fazer medicina, e babá, né? Depositou no João um sonho que ele não vivenciou na vida dele. E tem algumas histórias interessantes assim, que o Pedro acabou contando. Né? Uma vez eles estavam lá no sítio e a noite caiu, estavam capinando, tal, a noite caiu e eles foram voltar para casa, e tinha um arbusto se mexendo, né? E quando tem qualquer coisa no sítio é fantasma, né, gente? E aí os arbustos estavam mexendo ali e tal, e o Pedro se paralisou, ficou com medo, e o João saiu correndo e foi embora para casa, né? E aí, quando o Pedro conseguiu ir para casa, e aquelas coisas de sítio, todo mundo se reúne para ficar cantando calças, vizinhozinho ali para casa, etc e tal, e aí começaram a tirar sarro do Pedro, né? Ah, o covarde, não sei o quê, bababá, né? Seu irmão é que é homem, seu irmão é que é isso, seu irmão... Então, várias questõezinhas. Então, na verdade, o que aconteceu? Tinha uma rixa entre Pedro e João, só que a rixa não era entre Pedro e João. A rixa era que o pai colocou eles em posição de guerra, em posição de disputa. Então, o pai colocou eles numa situação entre que fazendo que os dois se odiassem, mas não tinha nada a ver com os dois. Era o pai em detrimento de um, sabe? O pai que fazia esse jogo psicológico com os dois. E aí, beleza, né? O João formou em medicina, conseguiu uma bolsa nos Estados Unidos e foi embora para os Estados Unidos. O João. E aí o Pedro, quando foi prestar vestibular, acabou escolhendo medicina, sem, sabe, aquelas coisas que acontecem, assim, e fez o curso, nunca teve reconhecimento do pai, né? Foi meio que escolhido como orador da turma, o pai não foi na formatura, sabe, assim, pai nem aí para ele, né? E o Pedro acabou se tornando o diretor de um grande hospital, né? E nesse momento, como é que o Pedro, realizado, diretor de um hospital, como é que ele se sentia? Ele era um homem, né? Com bons, sabe, financeiramente muito bem sucedido, mas emocionalmente destruído. E como ele se tornou uma pessoa adulta, ele já não tinha mais essa questão que isso aconteceu por isso, isso e isso. Porque a gente se transforma adulto, a gente é o que é, e a gente não sabe nem o que foi que aconteceu na nossa vida. A gente só está ali vivendo a vida, levando como dá. E algumas dores emocionais e questões que às vezes a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, a gente nem sabe o que está vivenciando. Então, o Pedro era aquele cara carrancudo, sisudo, grosso com todo mundo, né? Todo mundo tinha medo dele no hospital, porque ele não tinha amigos. E ele teve um cara que se formou com ele, que era médico desse hospital, certo? E que era a única pessoa com quem ele conversava. Não era o único amigo que ele tinha. Um dia, ele foi convidado para uma festa na casa do amigo, mas todo mundo convidava para ele, ele não caía. Aquele cara que não tem tempo para ninguém, não tem tempo para nada. Ele não caía para festa nenhuma. E um dia esse cara convidou, sabendo já que o Pedro não ia,
E sei lá por que cargas d'água, o Pedro resolveu aparecer na festa, no churrasco lá, e chegou lá, estava todo mundo, né, várias pessoas do hospital, tal, e ele achou aquilo até estranho, né, que as pessoas se socializavam, né, que as pessoas riam, que as pessoas tinham amizade, que elas tinham intimidade entre elas. E uma coisa que chocou muito, ele viu o álbum de casamento do amigo, né? E ele viu que pessoas do hospital eram padrinhos, que pessoas estavam na festa, e ele percebeu assim, mas por que eu não faço parte disso? Né? Então, naquele momento, ele se cobrou, por que eu não faço parte disso? E eu sei que, como esse era o único amigo com quem ele falava, ele, né, acabou, no momento lá de beber um pouquinho, né, então a caixa de Pandora abre, né, e a gente acaba ficando mais emocional, ele acabou se queixando, né, dessa vida sem sentido, sem significado. O amigo dele falou para ele assim, ó, você precisa buscar uma terapia, você precisa buscar isso, você precisa buscar aquilo, tal. O amigo que conhecia, né? E falou para ele que, de repente, era legal ele fazer um seminário de perdão. Falou para ele essas coisas assim, soltou para ele essas coisas. Ele, não tenho nada para perdoar, não tenho isso, tem aquilo outro, tal, tal. Por insistência do amigo dele, ele acabou marcando uma reunião comigo, né, para um processo individual, né, de atendimento individual. E aí eu fui fazer uma, né, como é que foi sua vida, como é que é isso, como é que é aquilo, espetacular, né? E no processo do atendimento individual, ele acabou me contando algumas coisas, né? Ele acabou trazendo algumas coisas da infância dele, como é que foi, como é que ele escolheu a medicina, que ele tinha pedido contato com o irmão, porque ele era brigado com o irmão. Aí eu já, né, fomos trabalhando ali algumas questões, né? E na primeira turma do seminário online, 10 dias para perdoar, ele participou da primeira turma, né? Ele nunca falava nada na turma e tal. Ele, vou participar como ouvinte, né, Leovaldo? Beleza, vai ouvindo aí, vai ouvindo aí. Né? No primeiro momento, né, quando a gente começou a trabalhar as questões de pai, bababá, bababá, ele teve muito ódio, né? O ódio veio à tona. E o que eu quero trazer para vocês aqui, gente? Há momentos que você precisa da dor para perdoar. Porque se você não acessar o campo da dor, você não perdoa. Consegue entender? Por que, Ariovaldo? Porque a gente tem que acessar a energia. Então, a gente precisa usar a dor até para tomar a decisão de perdoar. E os negacionistas, né, os amantes do positivismo tóxico, eles negam a existência da dor. E, às vezes, o fato de você estar negando isso é o que não abre a porta para que o perdão aconteça. Porque você tem que entrar na energia. Então, é muito comum, quando a gente começa a trabalhar o perdão, ter irritabilidade, né? Brigar com todo mundo, porque a gente acessou a energia onde o epicentro da mágoa foi gerada. Então, no primeiro momento, ele teve muito ódio, né? E eu explorava mais esse ódio ainda. O quanto você odeia ao ponto de querer que o pai morra, só que financeiramente o sítio já não dava mais sustento, financeiramente era ele que mantinha o pai, né? Mas o pai não queria o dinheiro dele, então ele mantinha o pai e eles não se falavam, certo? E aí, como acessar o pai era mais difícil, e como eu sei que a questão era a cura do masculino, então vamos trabalhar com o irmão. Se você trabalhar com o irmão, né, curando o masculino do irmão, você está curando o masculino do pai, curando todos os masculinos da sua vida. Aí ele não tinha contato do irmão, ele não sabia do irmão, babá, ele conseguiu um telefone, encurtar um pouco a história, ele conseguiu um telefone lá com uma irmã, né? Eles eram 10 irmãos, ele conseguiu o telefone com uma irmã, do João, e ele acabou ligando para os Estados Unidos. E aí, no primeiro momento, aquela conversa de vizinho de prédio, né? Bom dia, como vai? Tá chovendo aí, tá chovendo aqui, né? Aquela coisa toda, sabe? E eu sei que essa ligação foi se estendendo, se estendendo, se estendendo, né? E o irmão dizendo que estava muito bem, blá, 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 blá. E o Pedro também está muito bem, aquela disputa, né? Quem está melhor que quem, né? Até que uma hora ele falou, na verdade eu estou ligando para você, para poder falar para você assim, que eu não tenho nada contra você, né? Na verdade,
a gente trabalhou essa coisa, né? Não, o problema não é nosso, o problema foi o pai que colocou a gente em pé de guerra, né? Então, eu não tenho nada com você, eu quero que você seja feliz, você está, né, fazendo a tua vida nos Estados Unidos, etc e tal, sabe? Aí o irmão acabou falando para ele assim, eu tenho inveja de você, né? O irmão dos Estados Unidos, eu tenho muita inveja de você, porque você, né, está com sucesso hoje, bababá, bababá, empresário reconhecido e tal, né? E aí trocaram farpas de novo, né? Farpas ali pelo telefone. E aí o irmão falou, não, eu sempre tive inveja de você, porque o pai investiu em você, porque para você a vida foi fácil, para você aquilo outro, para você aquilo outro. Aí o irmão do outro lado, né, acabou se descontrolando, acabou chorando e acabou dizendo, na verdade, que ele estava nos Estados Unidos trabalhando de pedreiro, porque o estágio não deu certo, ele brigou com todo mundo, ele se sentia um fracassado, ele não tinha como revelar isso para ninguém, não tinha como contar isso para ninguém, né? O visto dele já tinha vencido, porque ele foi lá como estudante, não renovou, e estava numa vida sofrida, papapá, papapá, papapá. E aí ele está feliz agora, que a minha vida é uma desgraça, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o Pedro falou, cara, pelo amor de Deus, vai embora, meu, você não precisa disso, né? Vem trabalhar aqui comigo e tal, né? E eu sei que nisso o Pedro acabou trazendo ele para o Brasil, acabou fazendo com que ele, né, acabou arrumando emprego para ele, etc. e tal, foram morar juntos e acabaram ali, né, dentro desse processo do perdão, se reconciliando também, se entendendo também. E depois foi a parte do pai, né? Então, primeiro, ele trabalhou o perdão interno com relação ao pai, sem precisar falar para o pai, sem precisar... Porque o pai não tinha, né? Não tem essa coisa, a gente vou perdoar meu pai, agora meu pai vai me receber de braços abertos, agora eu vou lá, meu pai vai me abraçar. Isso não vai acontecer, gente, sai dessa coisa de Hollywood. Então, ele trabalhou o perdão dele para o pai, né? Entendendo, ressignificando aquilo que ele recebeu, liberando o perdão, perdoando o pai, abrindo esse espaço de cura para o pai. E aí o pai soube que o filho voltou, meu filho médico voltou, etc. E tal. E aí eles foram um dia, resolveram fazer um Natal no sítio, né? Todos os irmãos, vamos fazer um Natal no sítio, e como é que vai ser? E o Pedro, não. Aí, gente, olha só, o Pedro nessa altura já estava namorando, já era outro homem, já tinha vida social, né? Já tinha se entendido com ele mesmo, já tinha trabalhado. Então, nesse momento que ele trabalhou o perdão para com o pai era indiferente, né? Não doía mais as questões que o pai falava, deixava de fazer. Causava desconforto, porque sempre vai causar desconforto. Mas a dor, ela é amenizada, então você tem mais empatia, né, com as atitudes e com as posições das outras pessoas. Você fica mais, você olha mais com ar de graça, você olha assim, meu Deus, é isso, né? Enfim. Aí eles resolveram fazer esse Natal e todo mundo foi, como é que vai ser, como é que vai ser? Quando a família chegou no sítio, né, e todo mundo chegou no sítio junto, e o pai viu o João, o pai falou, meu Deus do céu, João, que saudade, que não sei o quê. Aí os irmãos, meu Deus do céu, né? Onde esse pai é louco, né? Aí o Pedro falou, gente, deixa os dois aí matando a saudade, vamos entrar. E foram entrando, e foram se acomodando, e deixaram os dois ali, sabe? Aí eu sei que no final, né, lá no jantar, não sei o quê, o pai foi fazer um brinde, né? Meu filho médico da família está em casa, né? Aquela coisa toda. Aí o João todo desconcertado, o João falou assim, pai, mas o Pedro também é médico. Ah, é verdade, o Pedro também é médico, né? Aí o Pedro, vamos brindar o João que está de volta e aquela coisa toda, né, gente? Tem aquela coisa de Hollywood, chegou no sítio, aí pai me perdoa, o sol se pôs naquele justo momento, papapá, papapá. São coisas mais práticas que acontecem. O resultado é o quanto a nossa vida se abre. Está fazendo sentido, gente? Está fazendo conexão para vocês? Né? Tá bom? Tem um outro caso também que eu já contei para vocês, né, que foi daí que nasceu o seminário 10 Dias para Perdoar, que eu atendi uma cliente no processo one-to-one, ela estava buscando uma transição de carreira,
né? E a gente já tinha feito tudo que a gente tinha que fazer, e de vez em quando ela soltava para mim assim, né? Minha filha me odeia, minha filha me odeia. E a filhinha dela tinha 4 anos, né? E aí, não sei o quê, papapá. Como a gente já tinha trabalhado várias coisas, estava só na fase de alinhamento, eu falei para ela assim, olha, você me perdoa, né? Mas você sempre fala isso e tal, né? Posso entrar numa área da espiritualidade, não tem muito a ver com o foco do nosso trabalho, né? Mas eu queria entrar, eu queria entender um pouco mais essa questão. Daí ela me contou, quando ela ficou grávida, ela é carioca, morava no Rio de Janeiro, estava no Réveillon ali em Copacabana, no alto, no hotel, né, aqueles fogos todos, todo mundo feliz, que ela estava grávida, mas só que para ela não era felicidade estar grávida, ela não estava feliz porque ela estava grávida. Ela se sentia a última das pessoas, né? E ela não, sabe, foi uma gravidez que não foi programada, foi inesperada, ela primeiro precisava, ela primeiro queria estar bem na carreira, estar bem nisso, estar bem naquilo outro, mas aconteceu, né? Então, ela falou para ela que o processo da maternidade para ela não foi uma coisa romântica, foi uma coisa muito triste. Só que quando a filha nasceu, desabrochou nela um amor que ela não sabia de onde, né? Um amor desconhecido. Só que a filha, desde as primeiras palavras, deixava muito claro que odiava a mãe, que tinha raiva da mãe, sabe? E aí ela revezava. O marido trabalhava, o marido gerente aqui em São Paulo também, ela também é gerente de uma empresa, e eles se revezavam para pegar a criança na escola, tal, e sempre no dia dela ela acabava atrasando, acabava chegando lá, e a filha, eu te odeio, você não presta, não sei o quê, então, e às vezes ela me contou que um dia ela viu em casa, ela falou, eu não vou fazer isso, eu sou uma pessoa boa, mas ela chegou a pensar em pegar uma faca e esfaquear a filha, de tanta ódio que ela tinha da filha, né? Ódio. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo é uma oportunidade de cura. Há momentos que arqui-inimigos do passado vêm na relação entre pais e filhos, porque a relação entre pais e filhos existe um amor. E esses arqui-inimigos do passado nascem nessa conjuntura, nesta relação, para que vivenciem o processo de cura e perdão. Uma vez que eles vêm unidos pelos laços do amor. Então, se você tirar entre pais e filhos, você tira a mágoa, tira o julgamento, tira aquilo outro, só tem amor, né? Então, eu contei tudo isso para ela e falei para ela assim, ó, vamos trabalhar com perdão, vamos ver o que acontece. E eu fiz um processo com ela de 10 dias, trazendo temas de perdão, trabalhando o perdão, e isso acabou virando depois, porque vários clientes meus que tinham um processo onde travava, eu entrava nesse processinho de 10 dias, que acabou virando, mais tarde, o seminário de 10 dias para perdoar. Ok? Eu sei que no 4º dia do processo, ela se atrasou para pegar a filha na escola. Ela estava buscando uma recolocação profissional, né? Ela tinha feito várias entrevistas, não tinha dado em nada. Um antigo amigo dela, e na verdade ela estava buscando recolocação profissional, tem vários significados aqui, né? Porque na empresa que ela estava, o chefe estava se aposentando e tinha escolhido ela para ser sucessora, e preparou ela, e todo o time sabia que era ela, babá, mas a empresa foi buscar no mercado. E aí, essa pessoa que veio do mercado fez da vida dela um inferno, sabe? Então, ela estava buscando uma recolocação para sair daqui, pelo fato de não ter sido reconhecida ali. O casal queria comprar um outro apartamento, então ela queria também poder contribuir. Então, tinha vários significados, né? Por trás, envolvidos, sabe? E o perdão, ela já tinha um amigo que não, ela tinha feito uma entrevista, um amigo dela que estava numa outra empresa, que lembrou dela, indicou ela para uma vaga, uma semana ela estava contratada, né, como diretora numa outra empresa. Tudo isso quando a gente estava trabalhando perdão, né? E aí um dia ela atrasou para pegar a filha, ela pensou, nossa, eu vou chegar lá, minha filha vai me xingar, minha filha vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando ela chegou, a filha falou para ela assim, mamãe, que bom que você veio. Estava preocupado, mamãe, que você não chegava. Nossa, aí ela foi para casa chorando, pelo amor de Deus, a minha filha me chamou de mamãe. Pela primeira vez, não sei se foi a primeira vez que a filha chamou ela de mãe, enfim, né?
Gente, assim, só para ilustrar alguns dos benefícios, né? Quando a gente de verdade se entrega, sabe, para o perdão, tá bom? Se a gente se concede isso, como que a vida ganha sentido, como que a vida ganha significado. Perdão sem manipulação, né? A gente não pode jamais desejar perdoar para, a gente simplesmente abre e se entrega. Faz sentido, gente? Deu para entender? Né? Alguma pergunta até aqui? Vamos lá. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bem, gente? Ninguém quer perguntar nada? Todo mundo com medo de falar e ser removido da sala? Mas a falha foi minha, gente. A forma como eu abri a sala, não deu para fechar o microfone de vocês aqui. Não me dá essa autonomia. Ok? Vou abrir o chat para vocês, que eu tinha fechado. Beleza. Então, vamos lá, gente. Na constelação, a gente abre o campo da constelação, a gente trabalha com duas energias, que tem vontade própria, que vai onde precisa. Tá bom? Nós vamos iniciar o processo da constelação trabalhando a cura da criança. O adulto vai ao encontro da criança. Depois a gente trabalha o processo da constelação. A mãe com a criança, o pai com a criança. Tudo bem? Depois a gente trabalha dentro da constelação o auto-perdão. Vamos trabalhar o auto-perdão. No auto-perdão a gente trabalha dentro da constelação perdão a si mesmo, perdão ao relacionamento atual, cura do coração, cura da energia de relacionamento. A gente trabalha filhos menores, a gente trabalha, né, pela razão que a razão desconhece, às vezes, a questão do aborto, a gente trabalha no auto-perdão, maus tratos com os animais, maus tratos com a natureza, a gente trabalha tudo no auto-perdão. Tá bom? Nós trabalhamos energia masculina e energia feminina. Nós vamos trabalhar todos os homens que passaram pela sua vida. O campo traz para você quem que você deve intencionar o perdão, tanto no masculino como no feminino. A gente trabalha a hierarquia superior, pessoas que ocuparam uma posição hierárquica superior à sua, presidentes, diretores, chefes, professores. Se teve um pai autoritário, vai aparecer aí. A gente trabalha a hierarquia superior, energia masculina e feminina. Depois nós vamos perdoar a espiritualidade. Por que nós vamos perdoar a espiritualidade, Leovaldo? Por todas as vezes que você, sei lá, sentiu que a oração não foi atendida, que alguém falhou com você, que alguém falou, né? Sei lá, que um ente querido foi embora, e papapá, porque você rezou, porque você pediu. Essas mágoas a gente precisa eliminar do nosso coração. Então, a gente perdoa a Deus, a gente perdoa o universo. E quando perdoa, é perdoado. Nesse momento, a gente, com o nosso sistema todo limpo agora, a gente está pronto para receber, na intensidade necessária, a energia do Espírito Santo de Deus, que é a indulgência máxima do Senhor Jesus, né, na forma do Espírito Santo, que é o perdão. A gente recebe essa indulgência, se recebe esse perdão, e nesse momento a gente intenciona até a 70ª geração. Ok? É uma meditação guiada, ao vivo, não tem gravação, não tem replay. Você precisa estar com uma boa conexão da internet, como nós estamos hoje aqui, e seguir simples instruções. Eu vou guiar vocês no processo da constelação. Na semana que antecede, tem
eu vou pedir para vocês assistirem 4 vídeos, um que é o Perdão do Ponto de Vista da Ciência, que é lá do seminário online, e 3 vídeos que já está na plataforma. Eu vou pedir para vocês assistirem, para a gente se abrir para o tema como processo seu de preparação. E simplesmente intencione que você será, que você irá dentro desse campo, né, se dedicar a essa questão, de deixar que o perdão cumpra a sua finalidade, e o resultado a gente vai ver no ano de 2023, o resultado da constelação. Em especial, agora que está aqui o especial, em especial, né, como a questão do masculino e a questão do feminino, eu gostaria que a gente pudesse, de uma certa forma, dedicar tempo nesta constelação justamente para a cura da energia. Tem a representatividade pelo pai, que é a energia masculina, da energia feminina, que tem a representatividade na nossa vida pela mãe. E por que trabalhar pai e mãe? Né? São os nossos primeiros professores, são os deuses da nossa vida, são os nossos mestres, né? E é com quem a gente mais precisa suavizar arestas. Perfeito? E é a nossa grande escola aqui nessa vida terrena, são os nossos pais. Sem julgamento, se você teve, se você não teve, se é isso, se é aquilo outro, né? Então, quando a gente fala de carência, né? Carente todos nós somos, então tem níveis de carência, né? Quando a gente fala de carência, o filho homem que nasce com uma deficiência nessa energia, o seu campo emocional dentro de um processo de cura, porque o campo ele está para te curar e não para te ferir, está convidando você a uma reflexão e cura. Então, o homem que nasce com a carência materna, né? O campo sempre vai trazer isso para você, o teu campo emocional vai trazer isso para você. O que acontece com o homem que nasce com a carência materna? É aquele homem que tem, que ama todas as mulheres, mas ele não ama a mulher digna de ser amado, de ser amada. Então, é aquele homem que ele busca uma compensação do amor, ou às vezes até mesmo do sexo, mas ele quer aquele amor de Marília Mendonça, carregar a sofrência, aquele amor, sabe? Quanto mais fere, mais ele ama. E quando ele encontra alguém digno de ser amado, que quer construir uma vida, que quer estar junto, papapá, ele tem aquela fala: não sou digno, não sou homem para você. E é aquele homem que também quer proteger todas as mulheres, né? Mas é essa questão da energia. E esse homem também, como no processo de energia, a energia feminina é a que retém e multiplica, é o homem que não consegue multiplicar a sua vida, né? Frutificar na sua vida. Ok? Então, pode ter várias questões e vários problemas podem estar acontecendo, mas a principal, e aí é regra geral, quando a gente vai para a especificidade de cada um, lembra que a mente, ela esconde, né? Então, o homem acaba acontecendo isso, assim, sabe? Ele não se dá, a parte do relacionamento dele é uma lacuna muito aberta, assim, né? Muito machucada. O homem, quando amadurece com essa carência, né? E é pro lado paterno, é o medo de ter, né? Ele tem o desejo de ter, mas tem o medo de perder. Então, é aquele homem que cresce, cai, cresce, cai, cresce, cai, cresce, cai. Ele não se firma, ok? Ele não se firma, certo? A mulher, quando ela cresce na carência materna,
ela é a mulher invisível, ela não é reconhecida. Então, ela sempre está buscando um reconhecimento, e ela sempre tem essa coisa que parece que ela tem que fazer um esforço a mais para ser reconhecida. Então, sempre está faltando alguma coisa, sempre falta, sabe? É a síndrome da mulher invisível. A mulher, quando ela cresce com a carência paterna, é aquela mulher que passa pela vida sem se sentir amada. Então, ela casa, ela tem filhos, mas ela nunca se sentiu amada de verdade. Ela nunca soube, na verdade, o que é o amor. No processo de energia, né, o pai representa a prosperidade, a mãe é a multiplicação dessa prosperidade. Então, o pai traz, a mãe multiplica. Ok? Precisa desse equilíbrio. Essas duas energias precisam estar em equilíbrio. Yin e yang, masculino e feminino. Dar e receber, inalar e expirar. Tudo tem que ter um equilíbrio. E quando tem alguma coisa em descompasso, o campo cobra, né? Para que exista a ordem. Então, como essas energias são energias muito importantes na nossa vida, em especial, eu gostaria que a gente se preparasse para a constelação, trabalhando essas duas meditações que nós vamos fazer hoje, uma para o pai e uma para a mãe. Eu vou entregar ela separada para vocês, em áudio, depois só a meditação, a parte da meditação, e eu gostaria que a gente pudesse usar desta meditação e fazer uma entrega, né? E permitir que o campo da constelação traga a cura que a gente precisa, sem julgamento, sem buscar, foi isso, foi aquilo, meu pai fez, meu pai não fez, entendeu? Que a gente só se abra para o processo, que a gente se coloque no lugar de filho, coloque o pai no lugar do pai, a mãe no lugar da mãe, pacotinho meu, pacotinho seu, e a gente pudesse se permitir, né? E que a espiritualidade nos permita vivenciar uma cura no nível mais profundo, trabalhando essas duas energias que são importantes na nossa vida, mas, sobretudo, né, esses dois seres que são de fundamental importância, que são pilares, na verdade, da nossa vida adulta. Tudo bem, gente? Então, a gente tem essas duas meditações, eu vou guiar vocês na meditação, e eu vou entregar ela em áudio para vocês, e se fizer sentido para você, você faça a meditação se preparando para a constelação. Quantas, Erevaldo? Quanto mais, melhor, né? Eu gosto muito do professor Seiichi Taniguchi, um líder espiritual, no livro dele, O Amor entre Pais e Filhos, ele fala uma coisa muito que é uma coisa que, para mim, tem uma verdade muito profunda ali, sabe? É assim, quanto mais a gente agradece aos pais, mais a gente se torna adulto perfeito com futuro promissor. E ele não está dizendo para você, né, que tem limite para que você se torne uma pessoa promissora. Ele só está sinalizando que quanto mais você trabalha essa energia, você se torna promissor. Isso para qualquer pessoa. Tá bom, gente? Faz sentido para vocês? Ok? Me deixa saber aí se faz sentido, me dá um feedback, quem está comigo. Vocês estão assistindo novela aí, eu estou falando sozinho. Ok, Ari, prestando atenção aqui. Tá bom. Maravilha. Certo? Então, eu vou entregar em áudio para vocês. E nós vamos para a meditação. Tá bom? Vou botar um avisinho na sala.
Beleza. Bom, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos equalizar a nossa respiração, tá bom? Pedir para você se sentar confortável. Nós vamos equalizar a nossa respiração e vamos começar com o Pai, tá bom? Nós vamos fazer 4 respirações de 4 tempos. Inala contando 4, retém 4, faz uma apneia contando 4, exala em 4, certo? Então, ó, retém e exala. Perfeito? Mais uma vez, nós vamos fazer 4 ciclos desse, para que a nossa respiração esteja cadenciada, para que a gente esteja confortável. Vamos fazer uma lei de perdão com o Pai e vamos encerrar, tá bom? Trabalhando com a energia do Pai, dentro dessa meditação para o Pai, certo? Depois nós vamos fazer novamente com a mão. Nós vamos fazer a lei do perdão, e para quem já conhece a lei do perdão, tem um final, né, que a gente se abraça, e a gente imagina a pessoa atravessando uma ponte, indo embora, a gente dá um tchauzinho, olha para o alto, eu estou fazendo a minha parte. Vamos fazer um pouco diferente hoje. Nós vamos abraçar, tá bom? Nós vamos soltar do abraço, seu pai novamente vai sentar na cadeira à sua frente, nós vamos seguir mais um pouquinho, depois a gente se despede desse pai. Tudo bem, gente? Apenas siga a orientação e a instrução que eu vou passar para você. Tá bom? Além do perdão, a gente vai imaginar de olhos fechados, como se estivesse olhando nos olhos dos pais, o pai na sua frente, sentado numa cadeira, você sentadinho numa cadeira, né? Nós vamos trabalhar o perdão para o pai, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, o pai vai perdoar você também, te perdoo, te perdoo, te perdoo. Depois nós vamos levantar a mão, vamos abençoar o Pai com tudo aquilo que é mais sagrado. Depois você vai abaixar as suas mãos, você vai imaginar que o seu Pai está com as 2 mãos levantadas, abençoando você. E nesse momento você imagina tudo aquilo que você quer receber nesse momento, que você está recebendo pela bênção do seu Pai, que está te abençoando. A gente levanta tudo mentalmente. Vamos abraçar o nosso Pai, o abraço rosa, o abraço do coração, tá bom? Você pode gesticular o abraço, não tem problema. E depois nós vamos soltar desse abraço, o Pai vai sentar mais uma vez na cadeira e a gente continua o nosso processo de meditação com o Pai. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? E assim que esse áudio estiver liberado, né? O pai falecido, da mesma forma, gente, a energia vai, a mente vai onde você intenciona, tá bom? Pai falecido da mesma forma, não conheço meu pai, da mesma forma, energia de pai, não conheço, não sei quem é, tenho pai, padrasto, não sei o quê, pega o biológico nesse momento, para trabalhar isso aqui, tá bom? Mas não tenho referência, pega o pai, padrasto, porque na cura do masculino desse pai, você está curando o teu pai, está curando todos os homens da sua vida. Níveis de verdade. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza, gente. 5 minutinhos para um pipi-rum. E a gente volta na sequência com a meditação, tá bom? Pode ser? Segue o baile? Segue o baile? Quem precisa e quem não precisa, gente, me dá um feedback aí. A Maria mandou seguir o baile, eu sigo o baile. Vamos lá, deixa eu ver. Posso seguir? Sim. Não precisa intervalo. Beleza. Segue, segue, segue. Pode seguir. Vou pela maioria, então. Vamos seguir. Tá bom? A internet está lenta.
A resposta chegou depois que você falou antes da resposta chegar. Ah, então tá bom. Vamos lá, Mas gente. vamos Então, pela maioria. sente-se confortavelmente, não faça posição de pressa, não faça mudra, não faça nada. Repouse as mãos sobre a coxa. Nós vamos fazer uma saudação universal, como se estivesse olhando nos olhos do Pai. Você fala Namastê, que é uma saudação universal, cabe em qualquer religião, tá bom? Cabe em qualquer credo. Então você vai fechar os seus olhos, inale profundamente, exale lentamente. Vai entrando numa posição confortável, sinta-se bem, sinta-se confortável. Nós vamos inalar, então, 4 vezes, 4 ciclos de 4 tempos. Inale. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Exale. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inale. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Exale. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inale. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Exale. 1, 2, 3, 4. Última vez, inale. Retém. Exale. Continue inalando e exalando. No seu ritmo, cada um tem um ritmo de respiração. Inale e exale. Agora, mentalmente, você vai imaginar que na sua frente, mais ou menos 1,5 metro, tem uma cadeira. E o seu pai está vindo sentar nessa cadeira. E agora o seu pai está à sua frente, como se você estivesse olhando nos olhos do seu pai. Você vai fazer uma saudação. Namastê. Você está dizendo nesse momento que você reconhece a divindade no seu pai. E o seu pai também olhando profundamente nos seus olhos, ele também faz uma saudação, namastê. Eu reconheço a divindade em você. Nesse momento, você fala para o seu pai, pai, eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo que você me fez. Eu perdoo você, pai. Eu te perdoo, você está perdoado. Eu te perdoo, 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 eu te perdoo. Você cumpriu o seu papel, pai. Você está livre. Você está perdoado. Eu te perdoo, pai. Eu deixo e você está livre. Você cumpriu o seu papel, pai. Eu te perdoo. E nesse momento, o pai também olhando para você, chama você pelo nome e fala, filho, filha, eu também te perdoo. Eu te perdoo por tudo que você me fez, nesta ou em outras vidas. Eu perdoo você, meu filho, eu perdoo você, minha filha. Você está perdoado, você está perdoado. Eu te perdoo, 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 eu perdoo você, você está perdoado. Eu te perdoo. Nesse momento, você coloca a mão esquerda no coração, levanta a mão direita na direção do seu pai, você irá abençoar o seu pai. Pai, eu te abençoo. Se o seu pai não está mais entre nós, ele está no plano espiritual, você abençoe com questões imateriais, com bondade, crescimento físico, mental, espiritual, com a ascensão da sua vida, com energia de perdão, com energia de cura, com tudo que é mais sagrado. Eu te abençoo, meu Pai. Se o seu pai está entre nós, você pode abençoar com questões físicas. Eu te abençoo com muita prosperidade, com concretização de planos, com abertura de caminho, Pai, para que você cresça, floresça, para que você encontre o seu caminho, meu Pai. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo.
Se você tem algo especial que você quer em forma de bênçãos entregar a seu Pai, entregue nesse momento. Eu te abençoo com energia de boa saúde, de longevidade, com compreensão, expansão de consciência, cobertura de caminhos. Eu abençoo você, meu Pai. Eu te abençoo. Eu te abençoo, Pai. Eu te abençoo. Agora você abaixa as suas mãos. E como seu Pai levantasse as duas mãos em direção a você, Ele vai abençoar você agora. Filho, filha, eu também te abençoo. Eu te abençoo com cura física, mental e espiritual. Eu abençoo você, meu filho, com prosperidade, com abertura de caminho, com concretização de planos. Abençoo você com estabilidade. Abençoo você com energia de boa saúde, de bons relacionamentos. Eu abençoo você para que você cresça, para que você floresça. Eu te abençoo com o unguento mais precioso do universo, o sal mais sagrado dessa terra. Eu abençoo você, meu filho, você está abençoado, meu filho. Eu abençoo você. Se tem algo em específico que você quer receber nesse ano de 2023, nesse momento, você recebe das mãos do seu Pai em forma de bênção. Perceba que Ele está te abençoando agora. Muito bem, seu Pai abaixa as mãos, olha profundamente nos seus olhos, ele se levanta agora e você abraça o seu Pai. Nesse momento do seu coração brota uma luz rosa brilhante, do coração do seu Pai brota uma luz rosa brilhante que envolve você e o seu Pai. Vocês estão envoltos num abraço rosa, um abraço de cura, quintessência que tudo transmuta, liberta, cura. Vocês estão envoltos nesse abraço, um abraço rosa, um abraço rosa, um abraço rosa. Se você nesse momento tem o desejo de dizer algo para o seu Pai, diga nesse momento: Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, obrigado. Fica um pouquinho nesse abraço. E agora você solta desse abraço. Seu Pai senta na cadeira novamente, você também senta na cadeira. Inale profundamente. Olhe para o seu Pai. Olhe para esse homem que está aí. Sinta o seu corpo, como é olhar para esse homem, como é olhar para esse Pai. Como se você estivesse olhando para o seu Pai. Sem julgamento, apenas olhando. E olhando para ele, pergunte-se mentalmente: ele poderia ter feito diferente, tendo passado por tudo que ele passou? O que ele traz dos seus pais, seus avós? Será que eu sei como ele foi criado? Como é que ele foi criado? Quais dores que meu pai nunca revelou? Quais traumas que ele vivenciou e eu nunca soube? Quais suas dores? Mentalmente, olhando para ele, você se pergunta: eu faria melhor que ele? Inale profundamente, sinta seu corpo, sinta seu coração. E agora, como é que foi? Como é que foi para aquele homem? Como é que foi para ele ser pai? Como é que foi para ele tamanha responsabilidade? Continua olhando para os seus pais. E agora, como se olhasse nos olhos dele, você vai dizer para ele, mentalmente, repita comigo: querido papai, eu sinto muito, meu pai. Foi só o que você deu conta. Querido papai, eu sinto muito. Foi só o que você deu conta.
Você me deu o necessário e é isso que vai importar a partir de agora. Pai, é tudo muito novo para mim. Eu sinto muito se antes não conseguia, mas agora eu te vejo. Percebo e acolho tudo que você passou. E com a sua força, sigo a minha vida, fazendo o melhor dela. Mais uma vez, olhando para o seu pai, diga: Pai, eu sinto muito. Foi só o que você deu conta, você me deu o necessário. E é isso que vai importar a partir de agora. É tudo muito novo para mim. Eu sinto muito se antes não conseguia, mas agora eu te vejo, Pai. Percebo e acolho tudo o que você passou. E com sua força, sigo a minha vida, fazendo o melhor dela. Nesse momento, seu pai se levanta, mais uma vez você abraça seus pais. Do seu coração brota uma luz rosa brilhante, do coração do seu pai brota uma luz rosa brilhante, você está envolto nessa luz rosa brilhante, essa luz envolve você e seu pai, você está envolto no abraço rosa, na quinta essência que tudo depura, transmuta, liberta. Inale profundamente nesse abraço. E agora você solta desse abraço. Você reverencia mais uma vez o seu pai. Obrigado, pai. E você vê uma ponte. Seu pai indo atravessar essa ponte. Encontrar-se, ser feliz. E você dá um tchauzinho. Olha para o alto e diz: eu estou fazendo a minha parte. Quando estiver pronto, abra seus olhos com um largo sorriso. Muito bem? Tudo bem, gente? Sim. Vamos trabalhar agora a energia da mãe, tá bom? Então, mais uma vez, vamos fazer 4 ciclos de respiração em 4 tempos. Sente-se confortavelmente, sinta-se bem de hoje até o resto de nossas vidas. Inale. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Exale. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inale. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Exale. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inale. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Exale. 1, 2, 3, 4. Última vez, inale. Retém. Exale. Inale e exale. No seu ritmo, na sua respiração, cada um tem uma respiração. Imagine uma cadeira na sua frente, mais ou menos 1,5 metro. E lá no fundo está vindo na sua direção a sua mãe. E ela senta nessa cadeira. E nesse momento você olha profundamente nos olhos da sua mãe, de mamãe, e você a reverencia. Namastê. Está dizendo que reconhece a divindade na sua mãe. E a sua mãe também, olhando profundamente nos seus olhos, ela também te reverencia. Namastê. Ela também reconhece a divindade em você. E agora você olhando para sua mãe, você diz para ela: mãe, eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo que você me fez, mãe. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo nessa ou em outras vidas. Eu perdoo você, mãe. Você está perdoada. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, mãe. Eu perdoo você, você está livre. Você cumpriu o seu papel, mãe.
Eu perdoo você, você está perdoada, você cumpriu o seu papel, mãe. Eu te perdoo. Nesse momento, a mãe olhando para você, olhando nos seus olhos, ela tira, filha, eu também te perdoo. Eu perdoo você, filho, eu perdoo você, filho, por tudo que você me fez. Nessa ou em outras vidas você está perdoado. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu perdoo você, filho. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu te perdoo, eu te perdoo, filho, eu te perdoo, filho, você está perdoada. Você cumpriu o seu papel comigo, eu te perdoo, filho. Você está livre, eu deixo ir. Você está perdoando. Nesse momento, você coloca a mão esquerda no órgão físico do coração, a mão direita em direção à mamãe, você irá abençoar a sua mãe. Se ela está entre nós, você abençoa com coisas materiais, se ela não está entre nós, só apenas com coisas imateriais. Mãe, eu te abençoo com energia de boa saúde. Eu te abençoo, mãe, com prosperidade física, mental e espiritual. Eu te abençoo com concretização de planos, com abertura de caminhos para que você encontre o caminho, mãe. Eu te abençoo com felicidade, com bondade, com vontade de fazer o bem. Eu abençoo você, minha mãe. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu abençoo você, mamãe. Se tem algo específico que você quer nesse momento abençoar a sua mãe, abençoe. Eu te abençoo, mãe, com muita calma, discernimento, com tranquilidade, com assertividade. Eu te abençoo com energia de bondade, mãe. Eu abençoo você, minha mãe, com prosperidade física, mental, espiritual. Se tem algo específico que você quer abençoar a sua mãe, abençoe nesse momento. Isso. Agora você abaixa a sua mão. Você imagina que a sua mãe está levantando as duas mãos em direção a você e ela vai te abençoar nesse momento. Filho, filha, eu te abençoo. Eu abençoo você com cura física, mental, espiritual, astral. Eu te abençoo, meu filho, com prosperidade, com abertura de caminhos, com concretização de planos. Eu te abençoo com um ano maravilhoso, meu filho, minha filha. Eu te abençoo para que você realize todos os seus objetivos. Te abençoo com garra, com força, com determinação, com a virtude da perseverança, com a virtude da constância. Eu te abençoo, meu filho. Eu abençoo para que você cresça, para que você floresça, para que todos os caminhos se abram na sua vida, para que você encontre o seu caminho, filho. Eu te abençoo com o sal mais sagrado dessa terra, com o unguento mais precioso do universo, filho. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu abençoo você. Se tem algo específico que você deseja para o seu ano, receba agora em forma de bênçãos das mãos de sua mãe. Imagine agora que ela está te abençoando com aquilo que você mais deseja. Obrigado, obrigado, mãe. Obrigado, obrigado por essa bênção, mãe. Obrigado. Nesse momento, a sua mãe se levanta, você também se levanta, e você dá um abraço na sua mãe. No seu coração brota uma luz rosa brilhante, no coração de sua mãe brota uma luz rosa brilhante que envolve você e sua mãe, vocês estão envoltos no braço rosa, que essência, cura, que tudo depura, transmuta, transforma. Vocês estão envoltos no abraço rosa, no abraço rosa, no abraço rosa. Se tem algo que você quer falar para sua mãe, fala nesse momento. Obrigado. Obrigado. Abaixe seus braços. Você senta na cadeira, sua mãe também senta na cadeira à sua frente. Inale profundamente, exale lentamente, vá se sentindo leve, livre de tudo e qualquer julgamento. Imagine nesse momento que aonde vocês estão é um lindo jardim. A alguns passos à sua frente é uma grande linda flor lilás. E aí você se levanta e você vai aproximando aos poucos, em passos lentos, e ao chegar perto dessa flor, você a toca. E ao fazer isso, você sente uma tranquilidade, uma paz jamais sentida antes. E você está nesse jardim.
Respire lentamente e se perceba. Nesse momento, nesse jardim, você percebe que há outras pessoas se aproximando. E há várias pessoas nesse jardim se aproximando agora. E todos que estão aí agora é a sua hierarquia espiritual. E você olha e vê a sua mãe no centro desse jardim. Você olha profundamente em seus olhos. Sinta como é olhar para essa mãe. Sem queixa, sem julgamento, sem críticas. E nesse momento, no jardim, vem se juntar a sua mãe e o seu pai. Ele sai atrás das rosas, ele pega na mão de sua mãe. Você fica olhando nesse momento, sua mãe ali. Esse esteio de força do lar, essa força da vida. Você sente o perfume das rosas, o perfume do jardim. Você olha profundamente para os seus pais, agora, sem julgamento, sem queixa. Você olha para esse homem, para essa mulher, sem crítica. E você está preparado nesse momento para dizer: por favor, eu quero fazer diferente. Por favor, eu não quero fazer melhor nem pior, apenas diferente. E para isso, eu preciso de sua bênção. Por favor, me abençoe. Então você os olha profundamente com os olhos. Veja e sinta como é esse olhar agora. Ambos se aproximam de você. E quando eles se aproximam, eles tocam as suas mãos. Eles estão te abençoando. Sinta como é receber as bênçãos de seus pais. Receba essa força no mais profundo do seu ser. E você olhando para eles, muito obrigado, obrigado, pai, obrigado, mãe. Agora eu sinto que eu posso fazer diferente com as suas forças e bênçãos. Não melhor, apenas diferente. Então agora eu quero que você olhe novamente para aquela flor lilás. Volte-se para a flor. Você contempla a flor, essa flor agora é a sua vida. E com a força dos seus pais, você imagina uma ponte agora. Você vai atravessar essa ponte. Com a força dos seus pais, você caminha para o mundo, fazendo da sua existência a melhor que você pode ter. Quando você estiver pronto, mexa seus olhos, mexa seus ombros, e abra seus olhos com um largo sorriso. Tudo bem, gente? Muito bem. Então, eu vou entregar essas duas meditações para vocês separado. A minha sugestão é que você bote um fone de ouvido e reserve alguns instantes para você ir fazendo e deixa o processo acontecendo, gente. Vai fazendo até a constelação, deixa o pau torar, deixa acontecer. A gente apenas se entrega para a cura, tá bom? A gente se entrega para essas energias, entrega para esse processo, certo? E a gente segue para a vida, fazendo o melhor que
que a gente pode fazer levando essas duas forças da energia masculina e da energia feminina. Tudo bem?